Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, The Flash. Pois é, dê uma olhada aí no filme do The Flash, vamos falar sobre esse filme aí, tá? Vai ter spoiler pra caramba nesse vídeo, tá? Vou tentar falar com calma porque é meio complicado, aborda multiverso, linhas temporais, o caramba 4. O que eu puder eu dou um resumão depois, tá? Aqui mais pra frente no vídeo. Então vamos lá, lembrando que a gente tem aí parceria com a Rox Energy, com o cupom NERDMETAL -15. E na compra de qualquer produto da linha Rox você acaba ajudando o canal. Temos aí também a Shopee, na compra de qualquer produto pelo link aí na descrição. Você acaba também ajudando aí o canal. Ou se você quiser você pode aí doar por Pix e ajudar bastante também o canal, beleza? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a história começa aqui, né, de um jeito meio aleatório, né? A gente tem aqui o Flash sendo um capacho aí do Bruce Wayne, né? Uma relação meio Sr. Stark aqui, né, que ele tem com o Batman, né? A Mulher Maravilha também dá uma ajuda aqui nele, porque tá tendo um incidente lá envolvendo os Falcone, que acaba destruindo uma parte da cidade. A Mulher Maravilha aparece para ajudar o Batman no final e tal. E aí ela vai embora, né? E bom, acontece que o Barry, ele tá tendo alguns problemas na sua vida pessoal, principalmente porque o pai dele tá para receber o seu último julgamento sobre o caso aí da morte da mãe dele, onde o pai dele é incriminado, né? O pai dele é culpado aí de causar a morte da esposa, sendo que tecnicamente não seria possível, né? De acordo aí com o que o Barry fala. E aí tem um vídeo, né, que mostraria lá que ele é inocente, só que ele foi comprar acho que uma lata de tomate, se eu não me engano, enquanto a mãe dele sofria lá, seja lá o que aconteceu lá na casa. E acontece que ele tá de cabeça baixa ali no vídeo, então ele não consegue provar, nesse vídeo não prova a inocência dele, né? E o Barry, já sabendo disso, fica meio bolado, né? E aí ele vai tendo alguns devaneios, se lembrando ali do passado, quando a mãe tava viva e tal. E aí ele acaba entrando numa pira muito louca, e ele acaba acelerando ali, né, em alta velocidade para apagar as mágoas, vamos dizer assim. Já adianto aqui, né, uma parte que eu vou falar mais pra frente no vídeo, mas os efeitos especiais não estão muito legais, tá? Principalmente dele correndo, tá meio zoado. E acontece que o Barry, ele acaba nessa corrida, ele acaba chegando num ponto da força de aceleração, onde ele tá numa espécie de bolha, né? Onde ele consegue manipular o passado ao seu bel prazer, ele consegue ver eventos que aconteceram, ele pode ir e voltar no tempo, né? Bem interessante. E aí, então, ele não usa de primeiro momento, né, essa característica nova que ele ganhou ali. Ele fala diretamente para o Bruce, que eu já falei que é o Stark aqui da parada, né? E aí o Bruce Wayne fala pra ele, olha, já avisei que vai dar merda isso. não é pra mexer com esse negócio. Mexer com a linha do tempo vai dar bosta, né? É só ver os filmes da Marvel, cara, vai dar ruim, vai dar ruim. Bom, e aí então o Barry, ele é incentivado pela cretina da Iris West, que nesse filme tá uma cretina quando aparece pela primeira vez ali no filme. Sério, fiquei bem chateado do jeito que ela falou do Barry, cara. Pelo amor de Deus, que sacanagem, cara, o que a mina fez, na boa, que sacanagem. Bom, e aí então ela acaba botando caraminholas na cabeça do Barry de que daria pra, hipoteticamente, né, viajar no tempo, alterar uma coisa muito específica, que não seria só um pequeno detalhe, e resolver a situação lá da mãe dele, né. E aí acontece que ele paga pra ver, porque ele pode fazer, né? Ela não sabe, mas ele pode pagar pra ver nesse sentido, né? E aí ele acaba viajando no tempo e mudando um pequeno evento onde ele faz com que a mãe dele tenha ali uma lata de tomate a mais no carrinho de compras, pra que o marido não tenha que voltar lá, né? E pegar a lata de tomate. E era uma coisa super simples, né? Só um detalhezinho. Mas quando ele tá voltando dentro daquela bolha temporal que ele acaba fazendo lá na força de aceleração, acontece que um Flash corrompido, um negócio meio Superman não, meio Power Ranger corrompido assim, né, meio Super Sentai ali, um Flash do mal aparece ali e dá um murrão nele e joga ele pra fora da bolha. E aí ele vai parar antes do presente dele, né, mais especificamente ele volta um pouco antes dele ganhar os poderes e também paralelamente um pouco antes da invasão do Zod lá em Metrópolis, pois é. E aí então ele acaba voltando, ele acaba descobrindo que a sua mãe tá viva, então funcionou, né, a parada. O pai dele tá morando ainda com eles ali, então o cara não foi preso, nem não aconteceu nenhuma desgraça, né. Porém ele tá com problemas, porque ele tá preso no passado, né, temporariamente.
E aí ele encontra ali o Barry dessa linha temporal, né? Que aí eu vou dividir aqui. Eu vou falar o nosso Barry, que é o Barry do presente, vamos dizer assim, né? E o Barry alternativo seria, eu vou falar aqui que é o Barry dessa linha temporal, beleza? Então vamos lá. Aí os dois têm uma conversa onde o Barry acaba percebendo, né, que ele tá um pouco antes da época ali de ganhar os poderes e pode dar problema, né? Pode acontecer um grave problema se ele não ganhar, se esse Barry aí dessa linha temporal não ganhar os poderes dele. E aí então ele vai lá, artimanha todo um esquema lá pra reencenar, né, o que aconteceu lá pra ele ganhar os poderes. Só que tem uma pequena variante nessa história toda, porque ele tá lá, né? E aí acabou ocorrendo um acidente onde ao invés do Barry dessa linha temporal ganhar poderes, ele acaba pegando os poderes do Barry, do nosso Barry especificamente, né? E aí então o nosso Barry fica sem poderes agora. E tem um novato com os poderes do Flash, o que dá uma bagunça desgraçada daqui pra frente na história, né? Só que eles não tem muito tempo pra respirar não, porque acontece que o Zod faz a famosa visitinha, né? E aí então o Flash tem que correr, entre aspas, né, contra o tempo aqui pra poder resolver essa treta do Zod, né? Só que aí ele acaba descobrindo que ele mudou muita coisa. Ele não só mudou o destino da mãe dele, ele mudou várias coisas na história de outras pessoas também. O Cyborg, ele não é mais um homem-robô, né? Ele virou um jogador de futebol americano aleatório. O Aquaman, se não me engano, acho que ele nem chegou a nascer, né? O pai dele ficou com uma outra megera lá na casa dele, que gera até uma piada muito engraçada, né? que ele deveria estar com uma rainha de Atlantis, mas não é bem isso que acontece ali. Bom, e várias coisas acabam acontecendo, né? Mas uma coisa não muda, né? Tem um cara que sobrevive, obviamente, à alteração do tempo, que é o Batman, né? Isso aí é imutável, isso aí o Batman não pode morrer em nenhum lugar, né? Pois é. E aí então acaba acontecendo que eles vão lá ver qual que é a do Batman, né? E eles acabam descobrindo que o Batman dessa linha temporal também é diferente, ele existe, mas não é o Bruce Wayne que o Barry tá acostumado, que o nosso Barry tá acostumado, né? É, na verdade, o Batman do Michael Keaton, lá do Batman do Tim Burton. Então, teoricamente, muito teoricamente, esse universo seria o universo do Tim Burton. Ou eu tô louco? Técnica faria sentido, né? Tem lógica nisso que eu tô falando. Bom, e aí então depois de uma breve conversa, eles acabam ali se entendendo e o Batman ajuda ele a entender o que rolou na linha temporal, que na verdade não é que ele voltou no tempo, ele tá em um tempo passado, no passado, mas de uma outra linha temporal, meio que ele foi jogado pra um outro lugar, tá ligado? Na questão lá do espaço e tempo, é uma coisa meio confusa mesmo. E aí então o Zod tá atacando aqui, da mesma forma como ele atacaria lá no tempo, no universo dele padrão. E ele precisa juntar uma galera poderosa, né, uma pseudo-Liga da Justiça aqui pra resolver essa situação, né? E principalmente eles precisam do Super-Homem, que foi quem lutou contra o Zod, né? E na época ele lutou sozinho, mas aqui o Barry sabe do que vai acontecer, então ele pode ter uma equipe, né, por trás aí do Super-Homem e ajudar a lidar com o Zod. Só que o Superman aparentemente não existe também nesse universo. Pois é, eu falei, só o Batman sobrevive nessas paradas. E aí acabou acontecendo que eles encontraram que seria o Super-Homem lá na Sibéria, né? Não é exatamente o Superman comunista, né, que a gente esperava, mas sim uma super moça. Pois é, a Kara Zor-El acaba aparecendo aqui e ela tá magrinha, né, fraca. Ela ficou presa durante, sei lá, mais de uma década aí, sem luz do sol, num laboratório, né, então vai saber, né, o que aconteceu aí com ela nesse meio tempo. Mas a mina tá arrasada. Mesmo assim, depois de muito esforço, eles acabam aí retirando ela lá da prisão lá na Rússia, né? E ela já tá ali usando os poderes, né? Ela rapidinho ali se banha com o sol, né? E consegue ganhar forças extras pra ajudar a galera. E aí eles acabam também ajudando ela a fugir por tabela também. Então tá mais ou menos uma equipe. Mais ou menos. Ela acaba indo embora eventualmente, quando ela descobre que ela é capaz de se virar, né? Ela vai ver lá qual que é a situação do Zod, né? O que tá rolando com o Zod. A gente vê aqui também que o Barry, o nosso Barry, ele não falou pro Barry dessa realidade sobre o que aconteceu com a mãe dele, né? Que na verdade tudo isso aconteceu porque ele tentou salvar a mãe dele, ele ainda não tinha falado dessa parada. Mas o Barry dessa realidade acaba ouvindo a situação toda, né? Mas ele não liga pra parte que o Bruce Wayne fala ali com ele sobre
a questão do ponto fixo no tempo, né? Que talvez seja uma parte ali do tempo que não deve ser alterado, né? Que isso talvez deva acontecer, né? Devesse acontecer para evitar todas essas cagadas que tá rolando agora, né? Bom, aí a gente tem aqui a Supermoça indo, né? Ver lá o que acontece lá na situação lá do Zod. Ela descobre que o Zod realmente tá bem bolado, né? E tá querendo, não tem nenhuma intenção de ficar do lado da humanidade aqui, né? Ele quer terraformar o planeta Terra. Então ela acaba voltando pra pedir ajuda, né? Porque ele não tá sozinho, né? Não é só o Zod aqui, tem uma galera, né? Então ela volta pra pedir ajuda. Só que o Barry pede ajuda nesse meio tempo aí para que o Bruce Wayne, Michael Keaton, acabe ajudando ele a reencenar o experimento que deu poderes pra ele. Só que o Batman do Michael Keaton não é o Batman com muito preparo, né? Aqui, ele é um Batman mais das gambiarra e tal, um negócio bem anos 90, né? Um negócio tipo, a gente dá um jeito, mais ou menos isso, né? E aí então ele mexendo ali alguns pauzinhos, ele consegue reencenar, né? Todo o evento ali, né? Para passar os poderes para o Barry. Só que falha e o Barry é queimado e ele é trucutado vergonhosamente ali, né? A cara até aparece ali pra ajudar, pega ele, leva ele até uma tempestade ali e cai um raio nos dois. E parece que não funciona de primeira, mas com uma ajudinha, uma pequena fagulha da força de aceleração ali do Barry dessa realidade, dá tudo certo no final. E aí então o time tá pronto, entre aspas, né? Você tem aí um Batman veiaco, você tem aí 2 Flashes e uma Supermoça, né, por assim dizer. Então é o que tem pra hoje. Vamos lá enfrentar a galera do Zod, né? E aí eles vão lá, acaba rolando uma baita luta onde um Flash tenta ensinar pro outro, né, a se virar nos 30 ali, usar os poderes no máximo. O Batman dá uma assistência ali com a nave dele e tal, e a Supermoça mete o cacete no Zod, né? Mais uma vez o Zod perdendo pra alguém que tecnicamente é inferior a ele, né? Deveria ser pelo menos. Ah, bom, a gente fala sobre isso aí mais pra frente. E aí acaba acontecendo que durante a batalha, a Kara acaba morrendo e o Batman também. O Batman também acaba morrendo. E aí isso faz com que os 2 Flashes decidam voltar um pouquinho só no tempo, só até os eventos ali um pouco antes da morte, né, dos personagens, pra poder deixar essa história aí num sentido mais positivo, vamos dizer assim, né? Mas acaba acontecendo de novo a mesma treta, né? O Batman acaba morrendo de algum jeito e a Kara também, né? A Supermoça também. E isso faz com que o Barry dessa realidade comece a ficar desesperado. Ele acaba querendo voltar várias e várias vezes. E toda vez que ele volta, ele acaba sendo acertado por um fragmento das armaduras ali do povo de Krypton, né, e tal, dos kryptonianos. E ele vai ficando ali com algumas partes metálicas no corpo, né, cravado nele. E ele vai ficando cada vez mais bolado e ele vai achando que não, é só voltar mais, eu posso voltar o quanto eu quiser, né? O cara pira no cabeção total, o poder sobe a cabeça. E o nosso Barry acaba entendendo que talvez esse evento aqui esteja acontecendo exatamente igual ao que rola com a mãe dele, né? Que não adianta mudar esse ponto aqui na história, né? Talvez seja um ponto imutável. E o Barry dessa realidade não aceita, e ele fica voltando infinitas vezes, até um ponto em que acaba aparecendo na frente aqui do Barry, dessa vez dentro da bolha lá, né, da força de aceleração. Em vez de aparecer o Barry dessa realidade, aparece aquele Barry corrompido, né, que é todo transformadão e tal. E a gente acaba descobrindo que esse Barry corrompido, ele é na verdade o Barry dessa realidade, só que no futuro. Ele tá bem mais velho, ele ficou voltando várias vezes e por isso ele tá cheio, todo metalizado, cheio de negócio ali bizarro no corpo, que são pedaços das roupas dos kryptonianos que foram se prendendo ao longo de vários anos, né? Tentando reverter essa situação toda. E ele nunca consegue, tá ligado? Independente de quantas vezes ele tente, né? E aí então, ele tenta matar o nosso Barry, né? Só que antes dele fazer isso, uma parte ali, né, o Barry dessa realidade, ele acaba aparecendo mais jovem ainda, né, só com algumas coisas presas nele. E aí ao invés, quando ele entende a situação mais ou menos, ao invés dele continuar só correndo, né, e deixar o Barry, o nosso Barry ali pra morrer, ele acaba entrando na frente do ataque do Barry mais velho, o Barry corrompido. E isso faz com que ele acabe morrendo, né, e isso gera uma quebra de paradoxo, porque olha que loucura. O Barry corrompido, ele voltou no tempo, quando o nosso Barry alterou a linha temporal, jogou ele
né, pra fora da bolha da força de aceleração, pro momento em que ele conhece o Barry dessa realidade. E o Barry dessa realidade é que vai dar origem ao Barry corrompido. Olha que insano. Então estava tudo isso programado, né? Só que uma vez que o Barry dessa realidade morreu, o mais velho também morre, o corrompidão também vai de base, né? Também vai de arrasta pra cima. E aí então o Barry, nosso Barry, tem a possibilidade de reverter a situação toda, voltando, né? E tirando lá a lata de tomate que deu origem a toda essa treta, né? Pois é. E aí tem uma despedida emocionante e tal, que ele se disfarça, né, pra falar com a mãe dele e tal. Ele finge que é outra pessoa lá e pá. E aí ele acaba tirando a lata de tomate lá do carrinho de compras dela, né? Mas não foi só isso que aconteceu, porque ele acaba fazendo uma outra bobagem, né? Ele não mudou o passado dessa vez, mais ou menos. Na verdade ele tentou mudar o futuro, né? Porque eles lembram que o pai dele, né, era acusado de matar a mãe, né? E que a prova era uma câmera lá que tava mostrando ele pegando a lata de tomate. Só que o rosto dele não aparecia. Então o Barry mudou o lugar das latas para que o pai dele olhasse pra cima e a câmera pegasse, tá ligado? O rosto dele. E aí ele seria inocentado no futuro, sacou? Então, tecnicamente, a mudança que é pra ocorrer só vai ocorrer lá na frente, tecnicamente falando, né? E o Barry aparentemente funcionou, ele conseguiu realmente salvar o pai dele do julgamento. Porém, quando o Bruce Wayne vai contactar o Flash, né, dando uma de Sr. Stark de novo, a gente vê aqui que o Bruce, ele é um outro ator, mudou de novo, né? É mais um cara aqui. O nome do ator agora é o George Clooney, pois é. O cara do café, né? Do comercial lá do café. Basicamente todo mundo lembra, né? E aí então acontece que, assim, a realidade voltou pero no mucho, né? Tá mais ou menos, né? Também tem um pós-crédito aí, onde o Barry ele sai pra beber com o Aquaman, que não mudou aparentemente, né? E aí o Aquaman ele tá bebaço ali, né, e tal, enquanto o Flash não consegue aparentemente ficar bêbado. Aquela desculpa esfarrapada do metabolismo lá que você já viu lá na Marvel. E aí o Flash meio que deixa o Aquaman ali dormindo, né, numa poça d'água. Ele vai ficar bem, né, o cara respira embaixo d'água, então tá de boa, deixa ele lá, né. Enfim, termina de maneira bizonha esse filme aqui. E bom, vamos falar aí um pouquinho sobre o que em detalhes, né, o que a gente conversou aqui agora. Bom, é um filme realmente com uma história muito bizarra, um tanto complexo de se explicar esse negócio aqui, né? Então imagina como é que é ver isso daqui no cinema, complicadinho, até que dá pra entender, vai, o grosso da história dá pra entender. Ainda mais quando você tem lá o plot, né, do Flash corrompido aparecendo e tal, explicando o que aconteceu, você consegue juntar 2 mais 2. Não sei se todo mundo vai fazer isso, né? Eu consegui, mas não sei se todo mundo vai conseguir chegar nessa conclusão. Mas enfim, é uma história complicada para o público médio, vamos dizer assim, de acompanhar esse negócio. Mas eu achei que até que ficaram até ficou legal. Em certos pontos ficaram até legais. Lembrando que essa história é levemente, tecnicamente, né, levemente baseada na história do Flashpoint, o que na prática não é verdade, né? Na verdade eles mudaram muita coisa aqui. Praticamente nada aqui faz muito sentido com o Flashpoint, com exceção da viagem mesmo do Flash, né, no tempo. Assim, bizarramente, poucas coisas realmente batem com o que aconteceu lá, né? Fora uma referência ou outra. E o ponto positivo, realmente, desse filme são as referências. No momento em que a gente vê o Barry corrompido e os 3 Flashes ali reunidos e tal, né, na força de aceleração, a gente vê várias referências acontecendo ao mesmo tempo, um mar de referências. A gente tem aqui várias bolhas na força de aceleração e cada bolha remete a um personagem diferente. E aí é interessante porque você tem ali o Flash Jay Garrick aparecendo brevemente, você tem ali vários super-homens aparecendo, você tem o super-homem do Flyby, que nem chegou a acontecer tecnicamente, né, do Nicolas Cage e tal, que era do Tim Burton também, se eu não me engano. Poderia ter ele aqui, né, cara? Pô, podia ser ele aqui, podia ser isso, pô. Enfim, fiquei triste. O Christopher Reeves aparece aqui de novo, né? Lembrando que o ator já faleceu, já bateu as botas, então é tudo digitalizado e tal. Inclusive eles usaram inteligência artificial, né, nessa parte aí bastante, tá? Também tem ali outros Batmans, outros Coringas, né? Os Coringas antigos aí, do John Romero,
do Jack Nicholson, se eu não me engano, também. Então, assim, essas partes ficaram sensacionais, tá? Referência, pra mim, pelo menos. Referências também aí do Michael Keaton, né, cara? É um dos Batmans que eu mais gosto, eu cresci vendo esse Batman aí no caso. E eu tinha até o Batmóvel dele e tal, eu tenho uma certa nostalgia com ele, sou meio magão nesse sentido. E eu achei sensacional também, tá? Achei muito maneiro essas partes. Mas o filme em si, o jeito como ele anda, como a história funciona, não é muito legal, tá? Primeiramente que ficaram algumas pontas soltas, inclusive algumas pontas soltas relevantes, como por exemplo, quem matou então a mãe do Barry. Essa história meio que ficou por alto, saca? Porque tem até um momento na história que dá um indício de que talvez o Barry voltasse no tempo pra matar a própria mãe, pra resolver essa situação toda, o que é bizarro, porque tecnicamente, pelo que a história nos diz, ele não tem amor suficiente pra fazer isso, né? Ele tem amor suficiente pra não fazer isso. Ele não consegue matar a própria mãe, pelo que a história nos dá a entender aqui. Mesmo assim, ainda, sei lá, tentando seguir essa lógica, bizarro, né? Bizarro demais. E essa história não é contada depois, né? O que aconteceu, né? O pai dele foi inocentado, beleza, mas... E aí, quem foi o culpado no fim das contas, né? Não mostra, né, exatamente o que aconteceu com ela. Notícia aqui do futuro, só pra falar que o diretor, ele acabou falando por fora, não tá no filme, que o vilão é o Flash Reverso, né? Que é o vilão normal, vamos dizer assim, da história canônica do Flashpoint, né? Só que aqui tem um problema, porque a morte da mãe do Barry é um dos pilares do filme, o que faz o filme funcionar, é uma das coisas mais importantes que tem. E você não ter nada da resolução desse evento faz com que o filme fique inacabado. Então, tipo, de propósito o cara não colocou nada, nem um pós-crédito. Pô, se tivesse um pós-crédito mostrando o Flash Reverso, seria incrível. Em vez do Aquamomoa lá bêbado, né? Trêbado, na verdade, caramba. E, pô, lamentável, assim, não dá pra defender, velho, não dá pra defender. O cara tava tentando segurar uma informação que era pra estar no filme pra gerar hype. Esse filme precisava de toda a informação possível. O cara simplesmente omitiu até... enfim, não quero mais falar sobre isso. Continua aí com o vídeo, vai. Tem outra coisa também que me incomoda muito, né? Que é a questão aí do Zod, né, cara? O Zod tá, assim, bizarro nesse filme. E é o mesmo problema que eu já tinha falado lá no filme do Homem de Aço, né? Que começou toda essa história, né? Porque, cara... O Zod, ele é um general, ele é imponente, ele é um guerreiro, ele sabe lutar, saca? E tipo assim, ele apanhou pra um cara que foi criado numa fazenda, saca? Que não sabia, tecnicamente, lutar como um militar, né? Basicamente é isso. Outra coisa, né? Pô, no caso aqui é até pior, no caso aqui, porque no Homem de Aço, pelo menos o Superman já tinha uma certa experiência com os poderes dele. Mas aqui no caso, a Kara, ela ganhou os poderes recentemente, ela não tinha toda a noção do que fazer, saca? Então, porra, apanhar pra ela, sacanagem, saca? Tipo, é o Zod mais bundão que eu já vi, são esses Zod do cinema, cara. Não uma vez, mas 2 vezes, né? É o Zod mais bundão em dose dupla. Assim, não dá, cara. Porra, isso aí é sacanagem, tá ligado? Pela madrugada, dá pra fazer melhor, gente, por favor. Coisa absurda, dá pra fazer melhor, na boa. Ai, ai, enfim, também tem o Flash patinando, né, que é uma coisa que eu reclamei pra caramba aí, que eu achei esquisito do Barry, que ele tem esse negócio aí dele correr patinando, eu acho esquisitaço e tal. Enfim, muito estranho, muito estranho. Também tem alguns outros problemas, como por exemplo essa questão da viagem temporal, né, que... Poxa, vários personagens estão ali, mas alguns não fazem nem sentido, como por exemplo o Jay Garrick. Beleza, ele tá ali como uma referência, mas... Qual é o peso dele tá ali? Porque os outros Superman e os outros Batmans fazem sentido. Agora, outros Flashes, tipo, what, tá ligado? Ele tá numa bolha diferente, inclusive, né? A gente tá vendo os Flashes numa bolha específica. Agora, o Jay Garrick tá em outro lugar, totalmente diferente. Ele já tá correndo na força de aceleração. E ele tá olhando o que tá acontecendo. Ele olha pros eventos que tá rolando, né? Então, tipo assim... O que ele tá fazendo ali? Tem uma história não contada ali que eles não vão explicar, sabe? Tem esse tipo de coisa rolando. Outro detalhe também, essa questão das referências faz muito sentido para quem é mais velho como eu, né? Para quem acompanhou a partir, por exemplo, dos filmes do Snyder, muitas dessas referências aí são irrelevantes. A galera não foi no cinema ver essa galera, sabe? Esse pessoal do passado. Então até que ponto isso foi peso suficiente para fazer o filme ser considerado legal, né?
Porque tecnicamente essa era a bomba do filme, né? O momento que você aplaude, né, no cinema e tal. Mas, pô, tem galera que nem sabe quem são essas pessoas, tá ligado? Quem vai saber por que o Nicolas Cage é um super-homem ali do Flyby? Ninguém vai saber, pô. Tá ligado? É uma ou duas pessoas que vão entender o que aconteceu ali. Então, sabe, é um momento meio bizarro. Então, assim, tem coisas nesse filme que são legais só pra um nicho de pessoas, sabe? E não acho que seja um nicho suficiente pra valer o ingresso pra valer o dinheiro, sabe, da produção desse filme. Então, eles têm que dar um jeito de fazer esse filme ser mais interessante. E na minha opinião ele não é, tá? Ele não é um filme tão interessante assim. E aí, inclusive, tem que falar aqui sobre bilheteria, né? Porque ele é um filme que arrecadou pouco aí na sua primeira semana, né? Ele, pelo que eu pesquisei aqui, ele custou em torno aí entre 200 e 220 milhões, tá? Só pra fazer as paradas do filme. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque rolou vários... como é que fala? Vários reshoots, né? Várias refilmagens aí ao longo dos anos e tal. Teve um momento que ele ficou parado, depois eles pegaram o projeto de novo, viram lá se tinha alguma coisa errada, chamaram atores depois pra fazer cenas, tiraram alguns personagens, como o Superman do Henry Cavill, aquele... Ele tem momentos ali que ele era pra aparecer e não apareceu. Então, assim, sabe... Algo muito estranho tá acontecendo aqui em relação ao como é que fala? Ao valor do que realmente vale esse filme, sabe? E tem um outro ponto que é o marketing. Porque além desse dinheiro todo, ainda tem um marketing por trás ainda. Que se você for botar na mesa aí, você vai praticamente dobrar o valor do filme. Digamos que a gente confia nesse valor aí de até 220. Ele teria que fazer 440 milhões pra realmente se pagar. Será que ele consegue, né? Com a bilheteria inicial que ele teve aí? É o que a gente vai ver, né? Aparentemente eu acho que até dá. Eu acho que ele consegue pelo menos se pagar e pagar o marketing. Eu acho que ele consegue fazer os dois. Mas vai ser assim, tipo, nas últimas semanas ele vai conseguir atingir essa meta, sabe? Então, eu não acho que esse filme vai ficar no vermelho, né? O que é irônico porque o Flash é um herói vermelho, né? Mas eu acho que tem esperança, né? E lembrando que esse filme... tecnicamente é como é que fala? É algo novo, né? Pra mostrar aí agora que tem um novo universo DC chegando, né? Não parece que a galera ficou muito impressionada com o que aconteceu no Flash. Então isso pode ser ruim pra imagem da próxima leva de filmes aí que a gente tiver, beleza? Isso pode acabar pegando também aí. Pode acabar respingando, né? Nos outros filmes. Então eu espero que dê tudo certo aí, que a gente tenha filmes legais acontecendo nos próximos filmes aí da DC. O Flash não foi tão legal assim, ele tá mais ou menos ali nos moldes do Shazam, sabe? Ele tá mais ou menos nesse nível aí, pra mim pelo menos. Mas bom, comenta aí, você achou que o Flash é um filme super duper, que valeu cada centavo, superou suas expectativas, é o máximo, merece Oscars, caramba 4, comenta, ou você acha que não é tudo isso? Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição, vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!